Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Vamos abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 15 e até o verso de número 32. Malaleel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malaleel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaleel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui. Pai, nós clamamos diante de Ti que nos fales ao coração. Precisamos ouvir a Tua voz, a doce, perfeita voz do Senhor. A doce, agradável, belíssima voz do Senhor. Fala conosco, ó Deus. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, fala conosco. É a nossa oração hoje e sempre. Amém. Amém. Quando eu era mais novo na fé, eu não gostava muito de ler as genealogias bíblicas. Costumava pular as genealogias. Eu achava que as genealogias não passavam de textos informacionais que no máximo me colocariam a par das ascendências, descendências do povo judeu. Não via muitas lições nas genealogias, até que me deparei num dia com esta genealogia, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos textos que mais marcaram o meu coração. E marcou o meu coração esse texto, por uma razão muito especial, pela menção, ainda que simples, rápida e até um tanto quanto superficial, da vida desse homem chamado Enoque, que foi um homem que andou com Deus. No mundo que nós temos tão poucos referenciais, no mundo em que nos faltam modelos, no mundo em que os modelos que nós temos estão tão aquém da nossa necessidade, no mundo em que os nossos modelos deixam tanto a desejar, num mundo em que os nossos modelos são tão diferentes daqueles modelos que nós precisaríamos ter diante de nós para entendermos de alguma maneira como viver uma vida diferente, os modelos que a Bíblia nos apresenta precisam ser recuperados e vistos de uma maneira toda especial, a fim de que com eles nós aprendamos algumas lições. E nessa tentativa de recuperar modelos na palavra de Deus, eu acredito que nós devamos recuperar a vida desse sujeito chamado Enoque, que foi um modelo de algumas coisas que eu queria compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você que Enoque é para mim um modelo de uma vida de intimidade com Deus. O texto que nós lemos é um texto bastante interessante, porque ele está num contexto de duas genealogias. A genealogia de Sete, filho que Deus deu a Eva no lugar de Abel, que havia sido morto por Caim, e no contexto da genealogia do próprio Caim, que fugiu da presença de Deus e que construiu longe da presença de Deus a sua vida, a sua história e também a sua descendência. Se você fizer uma contagem da genealogia a partir de Caim, você vai chegar numa personagem chamada Lameque. Ela aparece no versículo 4, ou no capítulo 4, a partir do versículo de número 17, quando se diz que Caim coabitou com a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu-lhe Irade.
Irade gerou Meujael, Meujael Metusael, Metusael a Lameque, e Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Há 2 menções interessantes na genealogia de Caim. A primeira é esse Tubal-Caim, que foi o artífice, o inventor de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A ideia dessa menção a Tubal-Caim é de que talvez ele tenha sido um dos primeiros inventores de armas de morte. Caim, na sua trajetória, foi um assassino e homicida. Matou o seu irmão Abel com as próprias mãos. Na sua genealogia, na sua descendência, há um sujeito que desenvolve um instrumento para matar, para cortar, para ferir. E o seu pai foi um assassino, confesso, que diz aí no versículo de número 23, matei um homem porque ele me feriu, matei um rapaz porque ele me pisou. Essa é a trajetória que Caim escolheu. Esse é o fruto da vida de Caim. Caim escolheu viver afastado da presença de Deus. Caim escolheu viver distante da presença de Deus. Caim escolheu fugir da presença de Deus. E a sua descendência é uma descendência de homicidas, assim como homicida ele foi. Esse foi o exemplo que ele deixou. Esse foi o modelo que ele deixou. Se há uma marca na biografia da descendência de Caim, é que um matou seu irmão, o outro desenvolveu armamento cortante e o outro matou 2 pessoas. Aí você vai para a genealogia de Sete. E na 7ª geração, a geração correspondente a Lameque, na geração de Caim, você tem um homem chamado Enoque. E a menção que se faz a esse Enoque é: Enoque andou com Deus. Na geração de Caim, texto anterior, menções e mais menções, assassinos e homicidas. Na geração de Sete, chega a vez de um homem, de quem se diz, ele andou com Deus, e Deus o tomou para si. É interessante notar que as genealogias, de uma maneira proposital, são escritas num formato que confere um ritmo para a leitura do texto. Se você ler desde o versículo 1 do capítulo 5, você vai perceber que há uma dinâmica na própria leitura da genealogia. Fulano viveu tantos anos e gerou Ciclano. Depois que gerou Ciclano, viveu tantos outros anos e teve filhos e filhas. Fulano viveu no total tantos anos e morreu. O outro fulano, filho dele, viveu... E assim vai, numa rotina, num ritmo bastante cadenciado. A ideia mesmo de que a vida segue a sua rotina. E a rotina da vida, se for vivida fora da presença de Deus, vai redundar em tragédia e em desgraça. Mas a rotina da vida, que de repente encontra o projeto de Deus, encontra com o propósito de Deus e se abre para a experiência do novo, vai dar lugar a uma quebra na rotina. E quando a quebra da rotina chega, no texto que nós lemos, se diz de um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Primeira lição que Enoque nos ensina é que nós estamos convidados a uma vida de intimidade com Deus. Há uma vida que não siga os rumos deste mundo. Há uma vida em que a trajetória deste mundo não será mais a nossa trajetória, louvado seja Deus, porque de repente, em meio ao nosso viver comum, em meio aos desafios da nossa vida comum, de repente, em meio às trajetórias que nós já havíamos assumido, Deus entra na nossa história e faz novas todas as coisas. E a nossa vida deve ser uma vida de intimidade com Deus. Porque só numa vida de intimidade com Deus, a rotina de uma vida sem sentido é quebrada, o novo de Deus se faz presente e nós descobrimos a alegria de um relacionamento com o Senhor. Isso é o que nós vemos na vida de Enoque. E por isso Enoque é um modelo de intimidade com Deus. Porque ele e Deus estabeleceram uma relação da qual se dizia: Enoque andou com Deus. Um dia eu estava conversando com alguns jovens na nossa igreja lá em Marília, e nós estávamos nos referindo àquela música do Titãs, Epitáfio. Epitáfio, que é o que você diria de você mesmo depois da sua morte, não é? A ideia de o que é que você deixaria de mensagem para alguém. Aí nós estávamos conversando sobre a música, não é? Queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer.
queria ter me arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. E nós estávamos estudando a ideia dessa música. E aí, um dos jovens, de uma maneira surpreendente, olhou para mim e perguntou: e você, pastor, o que você gostaria que fosse escrito na pedra do seu túmulo? Além do nasceu em tal data e morreu em tal data, né? Eu fiquei pensando por um tempo e a minha resposta foi: eu queria que fosse escrita na minha lápide: andou com Deus. Só isso. Andou com Deus. Fez essa escolha. Assumiu essa vida. Escreveu essa história. Não foi muito conhecido pelas suas capacidades pessoais. Não construiu nenhum império. Não fez nenhuma revolução na história, do ponto de vista da história humana. Mas andou com Deus. Andar com Deus talvez seja o grande desafio que nós possamos assumir hoje, irmãos. Porque a boa notícia é: Deus está disposto a andar com você. O problema da nossa geração, e essa é a rotina do mundo que nós conhecemos, é que toda experiência de fé acaba caindo em religiosidade. Talvez esse seja o maior perigo da vida de fé. Que a fé autêntica, genuína, sincera, vibrante, maravilhosa, se transforme em mera repetição religiosa, em mero exercício de compromissos religiosos. Que de repente a vida cristã consista, no nosso caso, por exemplo, em vir e voltar da igreja uma vez por semana. Tempo atrás eu ouvi um pregador lá na nossa igreja, e foi para fazer uma conferência missionária, e ele fez uma brincadeira com a gente lá que eu fiquei pensando. Ele falou assim: sabe qual que é a hora que o crente mais mente? Eu fiquei tentando pensar numa situação. Ou sabe qual que é a hora que o crente mais mente? Não sei. E ele disse assim: é a hora que o crente canta. Porque a gente canta assim: Senhor, quebra a minha vida, faz-a de novo. E aí Deus vem quebrar, a gente reclama. Porque a gente canta assim: não tenho prazer maior do que estar na tua presença. E a gente tem prazer em tanta coisa, e às vezes não tem prazer em estar na presença de Deus. Tu és o meu bem supremo, o meu tesouro maior. E o nosso coração está tão focalizado em outras coisas. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que isso acontece comigo? Será que eu sou desses também, que pode ser considerado um mentiroso quando canta? Porque a letra que está verbalizando não é a realidade do coração. E eu entrei em crise porque eu comecei a lembrar de algumas músicas que eu canto e que são um desafio profundo para a minha vida. E aí eu decidi o seguinte: não vou parar de cantar, mas vou começar a tentar colocar em prática. Porque quando a gente descobre que tem uma coisa errada, a gente para o que está errado, não o que está certo. Por que não está indo na igreja, irmão? Eu não estou indo na igreja porque ainda não consegui largar o vício. Bom, então larga o vício, não a igreja. Não é assim que funciona? Tá lendo a Bíblia? Não tô. Por quê? Porque eu não consigo parar de pecar. Não, luta contra o pecado, não contra a leitura da Bíblia. A gente deixa o errado, não o certo. Então eu não parei de cantar. Mas eu tenho pedido para que Deus sonde o meu coração. Porque eu não quero cantar por cantar. Eu não quero vir à igreja por vir. Eu não quero bater cartão. O que nós precisamos é que Deus faça uma revolução na nossa vida. O que nós precisamos é contemplar a face de Deus. O que nós precisamos é aceitar o convite da intimidade que se transforma num relacionamento de amizade com Deus. Há homens na Bíblia que eu admiro e que, se eu pudesse dizer isso, eu diria até invejo. Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Moisés, com quem o Senhor falava como? Face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Jesus, quando chamou os seus discípulos, disse para os seus discípulos: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe nada quase a respeito do seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque tudo que eu tenho feito eu vos tenho dado a conhecer. A ideia de um Deus que não quer mais ser reconhecido, entendido, compreendido como um Deus distante, longínquo, com quem nós temos um relacionamento burocrático. Não, irmãos, em nome de Jesus, a boa notícia que eu trago hoje é: nós temos um Deus que é o nosso Pai, um Pai amoroso, bondoso, generoso, que ama os seus filhos e que tem o maior prazer em abençoar os seus filhos, que quer relacionar-se com os seus filhos em amor. Então eu quero que isso transforme de alguma maneira a minha vida de oração. Eu quero que isso transforme de alguma maneira a minha leitura da Bíblia. Eu quero que isso transforme os meus hábitos. Eu não quero que a minha rotina seja a rotina que o mundo estabelece, mas eu quero que a minha rotina seja uma rotina em que o Espírito de Deus faz o que quer e eu já não tenho rotina nenhuma. Esse é o convite da intimidade de Deus. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para nos trazer uma boa nova de que o nosso Deus não se esqueceu. Ele é o nosso Pai e se importa. Os judeus estavam tão acostumados à ideia de um Deus rancoroso, punitivo, vingador,
muitas vezes até rigoroso demais na maneira de aplicar a sua palavra. E Jesus vem para dizer: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Veio para dizer: Deus é como um pai que tem um filho que vai embora, desperdiça todos os seus bens com meretrizes, com uma vida pregressa. Quando esse filho volta, Deus faz uma festa. Sabe o que eu quero que você saiba nessa noite? Que mesmo que o seu coração esteja aí acanhado, eu quero dizer para você que mesmo que você esteja aí com o coração apertadinho, talvez um tanto quanto machucado por uma série de situações que você está enfrentando, Deus faz a maior festa quando você se arrepende. Deus faz a maior festa quando você abre o coração. A imagem que Jesus veio trazer de Deus é de um Deus festivo. O tempo inteiro nas parábolas de Jesus, há bodas preparadas, há uma festa preparada, há um banquete sobre a mesa. O nosso Deus é um Deus que festeja a comunhão. E nós às vezes deixamos a comunhão de lado em nome dos rituais que nós vamos assumindo e chamando de religião. Por isso que Tiago diz que a verdadeira religião é ajudar os outros. Porque se é para fazer alguma coisa, então vou fazer o bem. Agora aqui a gente não veio buscar religião, a gente veio buscar o Deus do universo, o Santo de Israel, o Deus que, sendo grande como é, se importa conosco e se dispõe a estar conosco num relacionamento de amor e de amizade. Enoque descobriu isso, e por isso por 2 vezes é mencionado na genealogia dele que ele andou com Deus, e um dia Deus o tomou devido à grande intimidade da qual eles desfrutavam. Eu quero referências assim, de pessoas que optaram por uma vida de intimidade com Deus. Segundo lugar, Enoque é para mim um modelo de uma vida de fidelidade e perseverança e sequência no relacionamento com Deus. Porque o texto que nós lemos tem um detalhe bastante interessante, que é a menção ao fato de que Enoque andou com Deus, versículo 22, depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas, todos os seus dias foram 365 anos, e de novo o versículo 24 diz: andou Enoque com Deus. A ideia como essa genealogia é trabalhada é a seguinte: andou Enoque com Deus, viveu mais 300 anos, e ao final da sua vida se diz: andou Enoque com Deus. Independentemente de o que signifique 300 anos, do ponto de vista da nossa vida hoje, e que a palavra diz a nosso respeito que nós vivemos 70 anos, alguns 80, os que passam disso é enfado e cansaço. Independentemente do que seja para nós isso, a ideia que o texto quer nos trazer é: Enoque começou a andar com Deus, e Enoque andou com Deus até o fim da sua vida. Enoque andou com Deus até o ponto em que Deus o chamou para si. E essa talvez seja uma das características mais admiráveis na vida de Enoque, que Enoque fez uma escolha com a qual ele se comprometeu até o fim. Eu tenho batido muito na tecla de uma luta contra o desânimo, porque talvez seja esse o drama da nossa geração. A nossa geração é uma geração desanimada, uma geração sem sonhos, uma geração sem perspectivas, uma geração sem ideais. Mesmo os nossos jovens não têm ideais. As nossas crianças passam a vida na frente de uma tela de computador, fazendo e formando relacionamentos virtuais, consumindo toda a energia em atividades que não vão conduzir a lugar nenhum. A nossa geração é uma geração de superficialidade. A nossa geração é uma geração que perdeu a capacidade de sonhar. Por isso que a gente cita tanto o discurso do Martin Luther King. Por isso que ele é tão famoso, tão mencionado. Porque faz muito tempo que alguém não se levanta e diz: eu tenho um sonho. Eu vejo um mundo diferente lá na frente. Eu vejo um mundo em que as pessoas serão iguais. Eu vejo um mundo em que negros e brancos não serão tratados de acordo com a cor da sua pele. Quanto tempo faz que a gente não vê um profeta na televisão dizendo: eu acredito num mundo diferente? Nós somos uma geração acomodada, que vai se ensimesmando, vai se abatendo. E hoje são 20% de pessoas com depressão no mundo. Com depressão no sentido de que ou já tiveram, ou têm, ou são depressivas e podem desenvolver uma crise a qualquer momento. Algumas projeções dizem que metade da população em alguns anos terá uma experiência de depressão. Nós somos de uma geração complicada, sufocada. A geração que corre. Quando olha para trás, não correu nada. Deu voltas. E aí alguém diz para nós assim: tem algo novo, meu irmão. Tem uma vida plena.
aguardando você, uma vida com Deus, e nós acreditamos nisso, e abrimos o coração, e realmente há, e nós descobrimos a figura encantadora de Jesus Cristo, mas o tempo vai passando, e de repente nós vamos dando espaço de novo para o desânimo, e nos tornamos pessoas que conhecem o Evangelho, que creem em Jesus, e o amam até, mas estão tão abatidas que já não conseguem servi-lo com alegria. Quantas pessoas você conhece que já ficaram para trás na nossa trajetória cristã? É só você olhar aqui, quanta gente você já não vê mais. Aí eu olho para a vida de Enoque e descubro um sujeito que andou com Deus toda a sua vida. E eu peço a Deus que nos faça como ele. E eu peço a Deus que nós sejamos desses que vão andar com Deus a vida inteira. Que não vão desanimar e que quando desanimarem, vão ser socorridos pelo Espírito Santo, vão levantar e vão seguir em frente. E nós vamos crer, irmãos, em nome de Jesus, que nem a mais terrível luta que nós venhamos a enfrentar poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a ideia de Paulo em Romanos capítulo 8. Espada, tribulação, perseguição, fome, perigo, essas coisas são reais. E há outras que às vezes a gente nem vê. Outras criaturas, poderes, principados, potestades. O que existir, meus irmãos, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero seguir em frente. Eu quero ser fiel até o fim. E mais, quero lutar a fim de que o tempo não prejudique o meu relacionamento de intimidade com Deus. Pelo contrário, o aprofunde. Porque há uma questão aqui, na ideia do passar o tempo. Toda vez que o tempo passa, há um risco muito profundo de a intimidade dar lugar à familiaridade. Toda vez que o tempo passa, há um risco muito profundo de a intimidade dar lugar à familiaridade. A familiaridade é o nosso acostumarmos-nos com aquilo que a gente conhece, ao ponto de perdermos a beleza da intimidade. Vou dar um exemplo para você. Quando a arca foi roubada de Israel pelos filisteus, ela ficou lá causando uma série de problemas para o arraial dos filisteus. Doenças, pestes, pragas. Toda vez que a arca era colocada no templo de Dagon, Dagon caía, a estátua de Dagon caía, rosto em terra diante da arca. E um dia os filisteus disseram: chega! Nós não queremos mais esse negócio, mandem esse negócio embora daqui. E aí, Davi vai buscar a arca com toda a sua comitiva para trazê-la de volta a Israel e a Jerusalém. Quando Davi vai buscar a arca está na casa de um sujeito, filho de um sacerdote, que há muito tempo está mantendo a arca na sua casa. As casas naquela época não eram como as casas hoje, cheias de cômodos. Eram casas simples. E naquela tribo pequena, naquele povoado pequeno, na casa de um sacerdote simples, estava lá a Arca da Aliança, que ficou lá esperando Davi ir buscá-la. Quando Davi chega para buscar a arca, então Davi coloca a arca, e os sacerdotes apenas podem tocar nela. Coloca a arca sobre um carroção novo, que ele mandou comprar especialmente para levar a arca. E o carroção começa a levar a arca. E a Bíblia diz que Davi, enquanto a arca vai, cultua o Senhor, oferece sacrifícios. A Bíblia chega a dizer que num determinado trecho do caminho, a cada 6 passos, Davi para e sacrifica ao Senhor. É o texto que diz que Davi, ao se aproximar de Jerusalém, dança de tanta alegria, porque a arca do Senhor está voltando. A mulher dele o vê e o despreza no seu coração, porque isso não é papel de rei. Dançar feito um bobo assim não é papel de rei. Mas Davi dançava na presença do rei verdadeiro, do rei do universo. Ele estava feliz. Só que houve um contratempo no caminho. O carroção está lá na estrada e de repente ele chacoalha e a arca faz que vai cair. E o rapaz da casa onde ela ficou vai lá e coloca a mãozona nele, na arca para segurar. E quando ele põe a mão na arca para segurar para ela não cair, ele morre na hora. Todo mundo que lê aquele texto fala: meu Deus, mas ele foi ajudar. E aquele texto é uma lição de Deus sobre a diferença entre intimidade e familiaridade. O sujeito ficou com a arca tanto tempo na casa dele que ele perdeu o respeito pela arca. Ele se acostumou a ver a arca no cenário da sala dele. Passava para um lado, estava a arca lá. Passava para o outro, estava a arca lá. A arca empoeirou. Quem sabe, por alguns momentos, ele ficava olhando para aquela arca todo dia. Ele, com certeza, ficou muito feliz quando a arca chegou, mas de repente, tanto tempo que ela ficou lá, ele se acostumou com ela. Perdeu a reverência. Esqueceu-se que aquela arca era santa, sagrada, que só os sacerdotes podiam tocá-la. Então, ele está indo acompanhando o carroção, e quando o carroção balança e a arca vai cair, ele não pensa 2 vezes, ele vai lá e põe a mão. E Deus fez com que todos lembrassem naquele dia: por mais tempo que você esteja em contato com o artigo da fé, ele não deve se tornar familiar para você.
Deus não quer familiaridade, Ele quer intimidade. Deus não quer que nós nos acostumemos com Ele. Acostumemos com a Bíblia. Bíblia nova, você já viu como a gente trata a Bíblia nova? Ai, minha Bíblia, cuidado com a minha Bíblia. Bíblia velha fica no chão, o cachorro come comida em cima dela. As páginas... Não estou dizendo que a Bíblia é sagrada em si. Eu estou dizendo, a gente vai se acostumando com as coisas, elas vão perdendo o valor. Eu fui visitar uma mulher lá no meu ministério em Marília, logo quando eu assumi a igreja, que estava há alguns anos afastada da igreja. Eu fui visitá-la para saber o que tinha sido da vida dela. Ela tinha parentes ainda na igreja, tinha sido muito atuante no passado, e eu fui na casa dela. Conversei com ela, não é? Descobri que ela estava frequentando uma outra igreja já desde a época que saiu da nossa. Ela estava firme, estava atuando, trabalhando. E eu resolvi tocar no assunto. Mas e aí, o que aconteceu, irmã? Por que você saiu, não é? A gente quer saber se foi alguma coisa, a gente quer melhorar. Estou assumindo a igreja nova, quero acertar. E ela me disse assim, olha, pastor, eu vou te contar a minha história. E ela contou o seguinte: pastor, eu era muito engajada na igreja, atuante, participativa, não saía do escritório, ia toda hora lá, ajudava nos ministérios, trabalhava, dava aula para as crianças, fazia, acontecia e tal. E foi me contando toda a vida de intensidade dela no contexto da igreja. E estava sempre com o pastor, sempre conversando com o pastor e assim por diante. Até que um dia ela teve uma convulsão no banheiro de casa. Caiu desmaiada, bateu a cabeça, teve um traumatismo. Foi uma experiência horrível. Ficou internada vários dias, tomou medicamentos fortes, depois voltou para casa, teve novas convulsões, teve que voltar para o hospital de novo. Resumindo, ficou 45 dias sem poder ir à igreja. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, nesses 45 dias eu não recebi uma visita. Ninguém ligou em casa para saber como é que eu estava. E só por isso a gente já fica chateado, não é? Puxa, como é que uma pessoa tão querida fica tanto tempo sem vir à igreja e ninguém lembra? Mas é possível. E ela me surpreendeu dizendo isso. Mas eu não fiquei chateada com isso, pastor. Não fiquei. Eu entendi. Eu também não quis alarmar ninguém. Eu entendi que ninguém veio me visitar, que ninguém veio me procurar. Mas o que eu não consegui entender foi que quando eu voltei para a igreja pela primeira vez, depois desse tempo todo, o pastor estava na porta, olhou para mim, deu uma risada e me perguntou: e aí, irmã, tá pronta para outra? Ela falou: não ter ido me visitar, tudo bem. Não ter ligado, mesmo sabendo que eu estava ruim, então, também não tem problema. Mas brincar com a minha dor, não. Porque só Deus sabe o que eu passei naqueles 45 dias. Sabe por que a gente brinca com a dor dos outros? Porque a gente ficou familiar. É porque a gente ficou familiar que a gente mexe com o defeito do outro. É porque a gente ficou familiar que a gente tira sarro da ferida do outro. É porque a gente ficou familiar que a gente despreza o segredo do outro. É porque a gente ficou familiar que a gente despreza os sonhos do outro. A familiaridade é um qualquer coisa, é um tratar de qualquer jeito. Quando eu fico muito familiar, eu já não dou tanto valor. Maridos que perdem a intimidade e ganham familiaridade com as suas esposas, falam de qualquer jeito com elas, chamam-nas de qualquer coisa, põem apelidos maldosos, maliciosos. Pais que não têm intimidade com seus filhos, mas familiaridade, envergonham seus filhos na frente dos outros. Mas quem tem intimidade sabe o que é respeitar o que vai no fundo do coração. Por isso nós temos que ter intimidade com Deus. Porque Deus não é o nosso coleguinha da escola que a gente encontra ele, dá um tapa na cabeça dele e fala: e aí, mané? Deus é o nosso Pai e o nosso Senhor. Ele é esse diante de quem nós nos apresentamos todo dia, encantados com o fato de que Ele nos dá atenção. Você já parou para pensar nisso? Toda vez que nós vamos orar, Ele nos ouve. Essa é a grande beleza da fé. Bonhoeffer dizia isso: a maior bênção que nós temos de Deus não reside no fato de que Ele nos dê a sua palavra apenas, mas está também no fato de que Ele nos empresta o seu ouvido. Você tem ideia do privilégio do que é falar e ser ouvido pelo Deus do universo? 1 João capítulo 5, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deixa eu dizer para você algo muito sério nessa noite. Nunca perca a capacidade de encantar-se com Deus. Porque Deus jamais deixará de ser encantador. Lindo, maravilhoso. Eu tenho muito temor de tratar Deus como um poder apenas. A tendência da familiaridade cristã é começar a tratar Deus como poder. Faz isso, Senhor. Faz aquilo, Senhor. Senhor, haja aqui, haja ali. Olá, Senhor, não descuida não. Um dia uma moça chegou para mim na igreja e falou: pastor, é o seguinte, quebrei o maior pau com Deus essa semana.
Mas como é que isso funciona, irmã? Não, falei umas verdades para ele. Falei mesmo. Porque comigo é assim. Pastor Glênio, Paranaguá, foi pregar um dia na nossa igreja. Pastor Glênio, figura extraordinária. Ele falou que estava saindo da igreja. Tinha uma irmãzinha na porta, assim, dessas bem espivitadinhas. Dessas bem, a gente diz assim, metidinhas, né? Bem narizinho empinado. Estava lá na frente da igreja, encostado na parede, um pé na parede, outro no chão. E ele saiu do templo assim, cumprimentando as pessoas. Ela falou assim para ele: pastor, o que, filho? Por que Deus não me responde às orações? Ele falou: por isso. Por isso? Precisa perguntar ainda? Eu não quero perder essa capacidade de encantamento com Deus. Eu não quero tratá-lo como poder, alguém que pode me ajudar. Deus tem que me ajudar, Deus tem que fazer isso, Deus tem... Eu quero recuperar. É claro que Deus faz muita coisa. Meus irmãos, não tenham dúvida do que Deus pode fazer na vida dos irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você hoje, com todo carinho do meu coração, em nome de Jesus. Deslumbre-se, deixe-se encantar, alegre-se muito, festeje a presença de Deus, ame-o de todo o coração. Siga com Ele cada dia, com essa capacidade de ainda ter brilho nos olhos. Eu consigo ver casais que ainda têm já tem 30 anos, 40 anos, 50 anos de casamento, olhando um no olho do outro com brilho. Há um casal na nossa igreja lá em Marília, ele tem 80 anos, a esposa dele tem 70, e ele chama ela de minha linda. Uma das coisas mais extraordinárias. Minha linda, a minha mulher. Pastor, essa é minha companheira da vida toda. Essa sempre esteve do meu lado. É a pessoa mais preciosa. Aquele senhor de 80 anos não tinha perdido a capacidade de encantar-se com a sua esposa, de vibrar com o relacionamento com ela. Já estavam mais de 50 anos casados e ainda tinham um brilho no olhar um pelo outro. Ainda tinham tempo devocional juntos, só dos dois na presença de Deus, oravam juntos. Não se deixaram acostumar, não se familiarizaram, não foram incorporados no cenário, mas viveram em plenitude até o fim. Deixa eu dizer para você hoje, em nome de Jesus, você pode viver na plenitude até o fim, porque Deus pode fazer coisa nova todos os dias. Não se deixe esfriar, não se deixe endurecer, encante-se com esse Deus, porque esse Deus é encantador, maravilhoso. Jesus é maravilhoso, lindo, extraordinário. É a razão pela qual nós estamos aqui. Não podemos perder isso de vista nunca. Eu já contei para os irmãos, eu imagino, de uma vez que eu estava pregando na igreja, e eu falei uma dessas bobagens que eu falo de vez em quando, mas eu falei com tanta convicção que depois eu usei essa bobagem que eu falei para tentar passar um pouquinho qual que é o meu sentimento quando eu falo com os irmãos sobre isso. Um dia eu estava pregando na igreja e disse assim: irmãos, não é o céu que me interessa. Não é para ir para o céu que eu estou aqui. Eu não vim para a igreja porque alguém disse que se eu não for crente eu vou para o inferno e não para o céu. É claro que eu acredito no céu, mas não é por causa do céu que eu estou aqui. Eu quero que os irmãos saibam que se me fosse dito que Jesus está no inferno, é para lá que eu queria ir. E aí o pessoal ficou assustado. E alguém veio depois do culto e falou: pastor, menos. Depois eu fiquei chateado. Eu não devia ter falado um negócio desse mesmo. Mas o que eu queria que as pessoas entendessem é: o céu só é céu porque Cristo vai estar lá. O céu só é céu. Ruas de ouro não é o que importa. Brilho, joias, pedras preciosas, colunas, eu sei lá o que é que vai ter lá, eu não tenho ideia. Eu só sei que o céu vai ser céu porque o Cordeiro estará reunido com o seu povo. E nós vamos passar a eternidade na presença dele. Nós precisamos recuperar o nosso encantamento com Jesus para todo dia nos lembrarmos de que nós é que somos dependentes dele, não ele de nós. Nós é que somos agraciados, privilegiados, não ele por estarmos aqui. Eu me lembro de um rapaz que foi orar no culto. Essa mania minha de chamar alguém para orar no culto. E ele foi lá orar, um culto de jovens, só mocidade. Ele ficou tão empolgado, entusiasmado. E ele falou: Senhor, obrigado. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Aquilo foi tão engraçado. Depois todo mundo ficou pegando no pé dele o fim da vida, né? O pessoal falava para ele: a bênção. O sujeito abençoa a Deus, eu é que quero ficar amigo dele. Eu estou brincando para dizer assim: nós é que somos os abençoados. Não é Deus que é abençoado com a nossa presença. Eu preciso lembrar disso todo dia, até o fim da minha vida. Porque todo dia é privilégio, todo dia é novidade. Todo dia eu recebo aquilo que Deus me dá com alegria e gratidão. Porque Deus é lindo, maravilhoso.
não precisa fazer mais nada por mim. Não precisa fazer mais nada por mim. Já está tudo feito. Se eu viver daqui até o fim da vida sem poder contar uma nova bênção, o que não vai acontecer, porque Deus sempre vai abençoar, mas só pelo que Ele já fez na minha vida, já valeu. Eu já estou encantado pelo resto da minha vida com Ele. Enoque é um modelo disso para mim. E finalmente, Enoque é um modelo de uma vida abençoada. Porque tem bênção. Porque tem vitória aí. Porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então, ouça o que eu vou dizer para você nessa noite. Deus tem muitas bênçãos para derramar na sua vida. Muitas alegrias você ainda vai desfrutar na presença desse Deus. E Enoque talvez não tenha visto isso, mas descobriu isso de alguma maneira e viu isso pelo menos começar a acontecer. Enoque tem um filho. Ele põe o nome Metusalém. E esse Metusalém vai viver, está escrito aí no texto que nós lemos, 969 anos e passa a ser um símbolo de longevidade na Bíblia. Depois Metusalém tem um filho. E esse filho vai viver 777 anos, é um outro Lameque. E 777 na Bíblia significa número de plenitude. A ideia é de alguém que viveu de forma completa e em abundância. Foi feliz. E aí, esse Lameque vai ter um outro filho e vai lhe colocar o nome de Noé. E este vai ser aquele através de quem Deus vai trazer alguma consolação para essa terra. Os irmãos estão entendendo o que Deus faz na vida da família de Enoque? Começa trazendo Enoque para si, não há bênção maior que essa. Mas abençoa o seu filho com longevidade, abençoa o seu neto com plenitude e finalmente abençoa o seu bisneto com uma graça salvadora diante da tragédia iminente. Então o que a gente aprende com essa genealogia? Que no desafio da intimidade com Deus e de uma vida de fidelidade a Deus, nós podemos de fato descansar, porque Deus cuidará do resto. Deus cuidará da nossa casa. Deus cuidará dos nossos filhos. Deus cuidará da nossa família. Entregue-se hoje em nome de Jesus ao desafio da intimidade, da fidelidade e deixe Deus demonstrar a fidelidade dele na sua vida. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Garantir bênçãos que você não pode garantir por você mesmo. E fazer com que você viva uma vida plena, cheia de alegria, totalmente feliz. Porque Deus tem prazer nisso, em abençoar as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus abençoador e nós nos alegramos com Ele. Amém, irmãos? Que Enoque sirva para nós como um exemplo e que as nossas vidas também possam ser marcadas um dia por uma expressão simples, mas que diz tudo. Está aí uma pessoa que anda com Deus. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produza em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus. Amém.